dias de hoje, a tecnologia é fundamental para a organização de uma empresa. E não pode ser diferente quando o assunto é gestão da saúde e segurança do trabalho. E é para isso que a IndexMed existe, uma plataforma prática e rápida que te ajuda a atender as demandas do e-social e a gerenciar em tempo real os processos dentro da sua empresa ou de seus clientes. A área da segurança do trabalho gerencia os riscos do ambiente, classificando-os no inventário e criando planos de ações. Com essas informações, a equipe da gestão da saúde ocupacional configura o PCMSO e tem o controle automatizado dos vencimentos de exames. E em poucos cliques é possível gerar documentos e laudos assinados eletronicamente, como BGR, LTCAT, PCMSO e muitos outros. Os dados da sua gestão de SST também são utilizados para gerar os eventos do e-social que podem ser transmitidos diretamente para o governo. E ainda é possível organizar os processos da sua clínica ou ambulatório de forma digital, controlar seus agendamentos e enviar as informações dos atendimentos para os funcionários por e-mail ou SMS a partir da plataforma. E em caso de dúvidas, a IndexMed oferece suporte completo com a sua equipe de atendimento. Descomplique a saúde e a segurança no trabalho com a plataforma IndexMed. Olá, 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 muito boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao SST Online, sejam bem-vindos a mais um aulão de terça aqui no nosso canal. Toda terça-feira nós temos um aulão ao vivo aqui no YouTube para você sobre um tema importante da gestão de SST. E hoje não podia ser diferente, o tema do nosso aulão dessa terça vai ser higiene ocupacional, ou melhor, os equipamentos de medição, os equipamentos, a instrumentação de higiene ocupacional, quais são os equipamentos corretos para medir, por exemplo, ruído. Equipamentos para medir os agentes químicos. Você conhece, você sabe utilizar? É exatamente esse o tema do nosso aulão com o higienista ocupacional Tiago Francisco. Daqui a pouquinho já chamo ele, que vai dar esse super aulão sobre um tema extremamente importante para você que trabalha no dia a dia elaborando PGR, LTCAT. Você conhece esses equipamentos? Você utiliza esses equipamentos de medição da higiene ocupacional? Você sabe utilizar corretamente? Se você ainda tem dúvidas, é nesse aulão que você vai tirar suas dúvidas. Vamos ver então quem está presente aqui com a gente essa noite. Vamos ver quem nos dá a honra da presença nessa terça-feira à noite. 9NR4, boa noite, Heloísa. Quando vai ter sobre a 9NR4? Um bom tema, vamos colocar na pauta para um aulão a 9NR4. Boa noite, Ronaldo, meu conterrâneo de Santa Maria. Cristiane Lima, boa noite. O Ednardo, meu outro conterrâneo, agora de Novo Hamburgo. Regina, boa noite. Lucimara, boa noite. Cláudio Luiz, boa noite. Coloque daí onde vocês estão nos vendo, falando, assistindo esse nosso aulão, coloque ali se vocês são técnico em engenharia de segurança, tem higienista ocupacional aí, comente aí, o Rony está aí, boa noite, Rony. O Neucê Lima, Francileudo, boa noite, o Varley Leite está presente, o Décio está aí também, a Elisa, muito boa noite, a Maliese está presente, boa noite, Jaraguá do Sul também na área, o Eclipse está aí, Eclipse. Eita, a Leila está presente, Terezinha, Santa Bárbara, Minas Gerais, conterrânea do nosso professor essa noite, do Tiago Francisco, que também está em Minas Gerais. Suziane, boa noite. Mariana Pimentel, opa, o Jorge de Mariana Pimentel, a Heloísa de Fortaleza, muito boa noite. Felipe Alfredo, aqui do
Rio Grande do Norte, Natal, terra bonita, já estive aí. A Adriana está aí também, Cláudio Luiz, Alex. Opa, mais gente de Natal. Sejam todos bem-vindos. A Valdilene, técnica de segurança de Santarém, no Pará. Lucas Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Parauapebas também no Pará. O Pará está em peso aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, então, ao nosso aulão de terça. E o aulão é sem enrolação. Lembrando que toda terça-feira, às 21 horas, nós temos um aulão online, ao vivo, com um professor especialista no assunto, sobre um tema de extrema importância para você, profissional de saúde e segurança do trabalho. Então, a gente pede, em retribuição a esse super conteúdo, que vocês cliquem aqui abaixo, tem uma setinha para cima, assim, e compartilhem essa live com outros profissionais de saúde e segurança do trabalho que precisam desse conhecimento. Todo mundo que trabalha na área de HSST precisa conhecer sobre a instrumentação da higiene ocupacional para avaliar como é que você vai avaliar, fazer medições de agentes físicos e agentes químicos. Todo mundo precisa conhecer esses equipamentos e como utilizar, e já estou chamando o nosso professor que vai ensinar. Então, clica aqui, ajude a compartilhar esse conteúdo em grupos de profissionais de SST no WhatsApp que estejam interessados, que estejam comprometidos com a sua carreira e que precisam desse conteúdo. Ok? Então, essa é a retribuição que a gente pede em troca desse super aulão, desse super conteúdo, que toda terça-noite temos um conteúdo online gratuito para vocês aqui. Se você perdeu algum, tem um histórico aqui de aulão, desde maio a gente está aqui, tem muito aulão, não vou dizer a palavra, mas muito bom. Então vamos lá, vamos começar, vamos chamar ele, o professor, ele que é higienista ocupacional, certificado, ele é uma das peças raras no Brasil, né? Porque existem muito poucos higienistas ocupacionais certificados, existe muito pouco profissional de saúde e segurança que trabalha com esse conhecimento, e ele vai compartilhar um pouquinho com vocês essa noite. Vamos colocar ele na tela, que é meu amigo e parceiro, senhor Tiago Francisco, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso segundo aulão aqui no SST Online sobre esse tema que é de extrema importância, né, meu amigo? Então, para quem não conhece, brevemente, quem é o higienista Tiago Francisco, qual a história dele com a higiene ocupacional? Oi, Éder, boa noite. Vi que tem gente aí do Brasil inteiro, em Santa Maria, o pessoal do Pará aí, Minas Gerais também aí, o pessoal está participando aí em peso aí do SST Online. Então, como você já me apresentou, sou o Tiago Francisco, higienista ocupacional. Eu comecei a minha carreira como técnico de segurança do trabalho, né? Lá em 2002, já se vão 20 anos aí trabalhando na área de higiene ocupacional. E depois eu continuei estudando, né? Eu fiz técnico em meio ambiente, fiz engenharia ambiental, engenharia agronômica, engenharia de segurança, fiz uma pós-graduação em higiene ocupacional, certificação, me tornei membro da AIA, membro da BHO. Mas para você ser um higienista ocupacional, você não precisa estudar tanto assim quanto eu estudei, né? Basta que você tenha um curso técnico na área de ciências exatas ou biomédicas, ou então um curso superior. Então, você pode, sim, ser um higienista ocupacional. Às vezes, as pessoas associam que somente técnico de segurança do trabalho pode ser higienista ocupacional. Não. Um técnico em química pode ser, um técnico em meio ambiente, um matemático, um físico, um biólogo. Então, qualquer formação na área de ciências biomédicas ou exatas pode, sim, ser um higienista ocupacional. E o higienista ocupacional, eu faço uma brincadeira que ele parece muito com aquele filme, Os Caças-Fantasmas. Quem nunca assistiu Os Caças-Fantasmas, né? O higienista ocupacional, ele utiliza de equipamentos, né, de recursos tecnológicos para encontrar os fantasmas do ambiente de trabalho. Fantasmas por quê? Muitos dos agentes, eles são invisíveis, você não consegue ver o agente, principalmente aí agente físico, ou melhor, agente químico, né? Então, muitos desses agentes são invisíveis. Só que o higienista ocupacional, ele tem uma premissa. Ele só faz uma avaliação se ele tiver dúvida. Dúvida de quê? De que
concentração do agente químico ou a intensidade do agente físico está acima dos valores de referência ocupacional. Então, o higienista ocupacional ele só faz na dúvida. Se ele tem certeza que tem ruído, não é a praia dele ficar mentindo algo que ele já sabe. E se ele tem certeza que não tem, também não é a praia do higienista ocupacional ficar avaliando aquilo que ele sabe que não tem. Então, se ele tem dúvida, aí sim, ele utiliza vários equipamentos aqui que eu vou falar hoje, né? Não dá para falar sobre todos, que tem muitos equipamentos na área de higiene ocupacional, mas, enfim, vamos lá, começar do mais básico equipamento, o equipamento que é o equipamento de entrada, né, digamos assim, do higienista ocupacional, que é esse equipamento aqui, ó. Esse aí é conhecido, né? E uma coisa que é interessante, Éder, é que o pessoal da segurança do trabalho, né, com o passar dos anos, colocou muito apelido nos equipamentos, né? Esse daqui, ele é conhecido como audiodosímetro, ou então dosímetro de ruído. Mas o nome correto dele é medidor integrador de pressão sonora portado pelo avaliado. Por que pelo avaliado? Você vai pegar esse equipamento aqui, eu vou explicar da calibração inicial, calibração final, você coloca nessa região aqui, que é chamada como zona auditiva do trabalhador. Algo em torno de 150 milímetros, né? É nesse local aqui que você tem que colocar esse equipamento, que é um medidor de nível de pressão sonora. E é importante a gente saber que para poder utilizar esse medidor de nível de pressão sonora, existem normas, né? São as normas de higiene ocupacional. E a NHO 01, ela fala que você tem que fazer a calibração inicial e a calibração final. O que é isso? Antes de iniciar a medição, você coloca aqui esse outro equipamento aqui, que é um calibrador acústico. Você vai acoplar ele aqui, ó, e vai verificar. Ele tem uma intensidade aqui padrão, tá? Geralmente é 94 decibéis, 114 decibéis. Tem uma intensidade padrão que vai ser feito a calibração inicial do medidor de nível de pressão sonora. E quando termina a medição de ruído, também tem que fazer a calibração final. E essa calibração, ela não pode ser maior do que mais ou menos 1 decibel. Então, antes de colocar o medidor de nível de pressão sonora no trabalhador, pega o calibrador acústico, faz a calibração inicial, verifica lá qual que é o resultado que vai dar de acordo com o padrão, e aí, assim que terminar, pega novamente e faz a calibração final. Lembrando que o medidor de nível de pressão sonora, ele tem que ficar na zona auditiva, né, do trabalhador, que é essa região aqui que corresponde a 150 milímetros, né? E somente o técnico que colocou o medidor de nível de pressão sonora é a pessoa que pode retirar esse equipamento, ok? E, periodicamente, o técnico de higiene ocupacional, o higienista ocupacional que está acompanhando aquela medição, ele vai checar se ele se mantém na zona auditiva, se não tem nada obstruindo, por exemplo. Eu não posso deixar, por exemplo, aqui a gola da minha camisa aqui, se fosse o caso, por cima do microfone do audiodosímetro. Outra questão também que é muito importante em relação a esse equipamento, e também é uma recomendação da norma de higiene ocupacional NHO 01, é a utilização do protetor de vento. O protetor de vento você coloca aqui, ó, no microfone do audiodosímetro, para evitar a questão de poeira, para evitar interferentes do próprio evento. Uma coisa que é muito importante que o profissional de higiene ocupacional ele precisa saber é que você jamais pode soprar no microfone do audiodosímetro. Se você soprar aqui no microfone, ele vai dar picos de mais de 110 decibéis aí. Então, jamais o usuário ou quem está fazendo a medição pode soprar
no microfone do audiodosímetro. Lembrando aqui, ó, eu estou aqui com o equipamento de uma marca, e o calibrador, ele é da mesma marca do medidor de nível de pressão sonora. Lembrando que isso não é uma obrigação, é uma recomendação da norma de higiene ocupacional NHO 01. É recomendável que seja da mesma marca, mas não é obrigatório. Eu poderia, por exemplo, estar utilizando aqui um outro calibrador acústico, que é de uma outra marca diferente, que eu poderia estar acoplando ele aqui para poder fazer a calibração inicial ou a calibração final, ou ambas, do medidor de nível de pressão sonora. Porém, a norma de higiene ocupacional NHO 01, ela determina que o orifício que é de entrada do microfone do calibrador, ele tem que ser do mesmo diâmetro aqui, ou então que seja utilizado um adaptador para acoplar o calibrador no medidor de nível de pressão sonora. Uma coisa que acontece muito, inclusive isso aconteceu comigo há 20 anos atrás, quando eu adquiri o meu primeiro audiodosímetro, o que aconteceu? Eu comprei apenas o audiodosímetro, eu não sabia da existência de um calibrador acústico. E era uma prática inadequada, porque, de acordo com a norma de higiene ocupacional, você tem que fazer a calibração inicial e a calibração final. Então, não adianta você comprar somente o medidor de nível de pressão sonora. Você precisa dos dois equipamentos para você fazer uma avaliação ambiental, né? Uma avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Então, você vai precisar desses dois equipamentos aqui para conseguir fazer uma avaliação, ok? Vocês podem observar que esse equipamento aqui, nessa marca aqui, ele é um equipamento bem compacto, é um equipamento resistente, um equipamento robusto, porém, existem outros equipamentos. Esse daqui é um medidor de nível de pressão sonora que ele não possui fio. Já existem outras marcas, como essa que eu vou mostrar aqui agora. Pessoal, a mesa aqui está cheia de equipamento. É um outro medidor de nível de pressão sonora, só que ele tem o fio. Quais são os cuidados que deve ter com esse equipamento medidor de nível de pressão sonora que possui fio? Você tem que tomar cuidado com pontos de agarramento. Então, você deve passar ele por dentro da camisa do trabalhador, você vai posicionar aqui o microfone também na região que é conhecida como zona auditiva. E um detalhe muito importante, você somente vai ligar o medidor de nível de pressão sonora depois que você já fixou ele no trabalhador. É muito comum, principalmente nesse modelo aqui, ó, que é um modelo com fio, o trabalhador ligar o equipamento, o avaliador, né, ligar o equipamento e depois colocar no usuário. Quando ele está passando por dentro da camisa, vai gerar muito atrito, que vai dar um nível de ruído considerável. Outra questão que acontece muito, tanto no início da medição e no final das medições, é aparecer picos de ruído de mais de 100 decibéis. Por que isso acontece? Muitas das vezes, o avaliador, de maneira inadequada, né, que primeiro, ele só pode ligar o medidor de nível de pressão sonora depois que colocou no trabalhador. E ele desliga depois e retira do trabalhador. O que acontece? Se eu deixar aqui o microfone cair, por exemplo, aqui na mesa, na altura dessa mesa, ó, vai dar um pico de ruído muito alto. Por quê? O microfone está batendo aqui na mesa. Então, eu observava, quando eu fazia medições que eu não tinha esse conhecimento, eu observava que tinha picos, principalmente no início da medição e no final da medição. Por que isso acontecia? Porque eu estava fazendo o procedimento errado. Primeiro, coloca o audiodosímetro no trabalhador, somente depois que você vai ligar ele, ok?
Então, está aqui, está explicado, 2 equipamentos de avaliar ruído, mas será que só existem esses? Não. Tem outro equipamento aqui também, que é um medidor integrador de nível de pressão sonora portado pelo avaliador. Por quê? Porque é pelo avaliador. É a pessoa que está fazendo a medição que vai manusear o equipamento. Ele também tem aqui um protetor de vento, tá? Para questão, no caso, de poeira e também interferentes do vento. É um equipamento que ele é mais utilizado para fins de higiene ocupacional quando você tem características de ruído contínuo, tá? Eu posso utilizar esse equipamento aqui para fazer uma medição, uma avaliação de ruído? Pode, porém a norma de higiene ocupacional NHO 01, ela tem algumas restrições. Por exemplo, para equipamentos móveis, não é adequado você utilizar esse tipo aqui, ó, de equipamento, que é o apelido dele é decibelímetro, tá? O nome correto dele é medidor de nível de pressão sonora portado pelo avaliador. Okay? Então, são esses 2 equipamentos aí que são mais comuns numa avaliação de exposição ocupacional ao ruído. Lembrando, gente, que decibelímetro é um apelido, tá? Não é o nome técnico do equipamento, porque o decibel, ele não é uma unidade de medida, é uma questão também que às vezes alguns profissionais se confundem. O decibel, ele é uma escala logarítmica, ele é a 10ª parte do bel, daí que vem o nome decibel. Então, o nome correto é medidor de nível de pressão sonora. Aí tem as variações, se ele vai ser portado pelo avaliado ou então pelo avaliador. E em todos os casos, nos 2 equipamentos, você precisa fazer a calibração inicial e a calibração final, ok? E tem outros critérios aí de configuração de equipamento, mas hoje o objetivo é só falar de alguns aqui dos vários equipamentos de higiene ocupacional aí, para a gente encontrar os fantasmas aí do ambiente de trabalho. Algum comentário aí? Tiago, eu tenho uma pergunta que é sobre eu chamo de audiodosímetro ali, e o famoso decibelímetro, né? Muita gente pergunta, eu posso usar, por exemplo, para elaborar laudo, por exemplo, o LTCAT, né? Usar o decibelímetro para elaborar laudo? Tu usa o decibelímetro na tua rotina, assim, nas situações que tu encontra, assim, decibelímetro é possível usar para saber o nível de ruído durante a jornada inteira, por exemplo, para calcular o NEM? Tu consegue utilizar o decibelímetro? Tá. Consegue. Só que o que acontece? O que vai determinar se eu posso utilizar o apelidado, né, decibelímetro aqui, ó, quem vai determinar se eu posso utilizar esse equipamento ou não é as características do ruído do ambiente e da atividade. Por exemplo, aquilo que eu falei, se for uma empresa que tem um ruído contínuo, o que é um ruído contínuo? Que você tem uma variação menor do que 3 decibéis. Então, é uma característica de ruído contínuo. Aí sim, eu posso utilizar esse equipamento, ok? O importante é entender o memorial de cálculo que está por trás desses equipamentos. Hoje, nós temos equipamentos com muitos recursos tecnológicos. Quando você falou no LTCAT, tem equipamento que já calcula um nível de exposição normalizado e já te entrega isso prontinho. Agora, se você utilizar um equipamento igual esse, aí você vai ter que fazer aquele cálculo lá de qual foi o valor encontrado, o efeito combinado de ruído, né? Pelo limite de exposição ocupacional. Se aquilo ultrapassar a unidade, né? No logaritmo 1, aí aquilo ali você vai multiplicar por 100, vai converter em dose, e aí depois sim você pode aplicar na fórmula lá da norma de higiene ocupacional, da NHO 01, para conseguir calcular o NEM. Mas eu posso
Pode, mas na grande maioria dos casos, o equipamento que você vai utilizar é um audiodosímetro, né? Ou então um medidor de nível de pressão sonora portado pelo avaliado, ok? Essa é uma dúvida muito comum. Então, pessoal, ó, dificilmente, ou se for utilizar o decibelínio, vai dar muita trabalheira, né, para calcular o NEI. Então, para laudos, né, para o LTCAT, então, é o recomendado mesmo, é o portado pelo trabalhador, né? Sim, para fins de avaliação da exposição ocupacional, sim, a grande maioria você vai utilizar é um audiodosímetro mesmo, um dosímetro de ruído. Mas o decibelímetro é bom também para fazer uma estimativa inicial, né, fazer uma estimativa inicial e depois para ter uma ideia de qual é o nível, quais são os picos, né, também funcionaria, né, o decibelímetro. Sim. Na questão da higiene ocupacional, você tem as classes, né, os tipos dos equipamentos. Então, o equipamento para avaliação da exposição ocupacional ao ruído, ele é classe 2, tá? São equipamentos aí que tem uma variação no máximo de mais ou menos 1 decibel, que é classe 2, né? Tem o classe 1, que ele é adequado especificamente para laboratórios, né? E os equipamentos de outras classes é para você ter uma percepção, no caso aí, do ruído que está presente no ambiente de trabalho. No caso, vamos supor que se fosse um equipamento aqui que não fosse classe 1 ou classe 2, é para você ter uma estimativa. E ele pode ser muito útil, tá? Porque às vezes quando a gente fala assim, o equipamento ele não é nem classe 1, nem classe 2, eu já vou descartar ele porque ele não serve. Não, às vezes você tem lá uma equipe de manutenção mecânica que está acompanhando algumas melhorias aí, por exemplo, enclausuramento de máquina, de equipamento, ou fazendo testes de distanciamento da fonte ali para a construção que seja de barreiras acústicas, ou apenas um distanciamento mesmo para reduzir o nível de pressão sonora, um equipamento igual esse pode ajudar muito. Agora, para fins legais, né, de higiene ocupacional, é importante que o equipamento ele tenha essa precisão aí de ser classe 2, ok? Tem uma pergunta da Mali S, especialmente quem está começando, né, que não tem muito dinheiro para investir, compra aqueles multifuncionais, sabe, que mede ruído, tem um termômetro junto, né? São 3 em 1, 4 em 1, né? Eles são adequados para que seriam adequados esses equipamentos, Thiago? Muito boa a pergunta da Marliese. Vamos lá, a gente tem que voltar no tempo um pouquinho aqui para me explicar isso. Esses equipamentos que é 4 em 1, 5 em 1, geralmente eles não atendem às normas de higiene ocupacional, entendeu? Tem critérios para o equipamento ele ser adequado a uma avaliação de exposição ocupacional, ok? E a gente, quando está começando, eu já passei por isso também, nossa, eu fiquei na maior alegria do mundo quando eu consegui o meu primeiro dosímetro, né? E depois eu descobri que ele era uma porcaria danada, que não servia para nada, que não atendia classe nenhuma, não atendia norma nenhuma. Mas eu confesso que eu fiquei muito feliz, tá? De ter comprado o meu primeiro audiodosímetro. Não tinha recursos, né? Foi um dinheiro que eu tive que juntar de meses ali para poder conseguir comprar. O que eu tenho a falar disso, gente? É melhor você ter um equipamento ruim, um equipamento que não atende, do que você não fazer uma medição. Thiago, mas eu posso ter um dado falso positivo, eu posso ter uma variação muito grande? Pode, gente, mas quando a gente fala, por exemplo, em empreender, em montar uma empresa de higiene ocupacional, começar, eu tenho para mim que 99% dos profissionais não começam grandes, né? Eles têm uma trajetória de escadinha, e à medida que você vai melhorando, você vai substituindo os equipamentos, entendeu? Então, respondendo a pergunta, esses equipamentos multifuncionais são adequados para laudos? Para responder essa pergunta, como a gente está falando agora de ruído especificamente, é necessário que você vá lá na norma de higiene ocupacional INHGAL 01
e veja quais são as especificações que atende à norma de higiene ocupacional 01, entendeu? Se ele está lá, atende às normas, tanto do calibrador acústico quanto do medidor de nível de pressão sonora, está tudo bem. Se não atende, aí você pode ser questionado, né? Vamos supor, se for uma perícia trabalhista, você pode ser questionado quanto ao equipamento, porque ele não atende à norma. Aí você pode, no caso, se for uma perícia trabalhista, pode impugnar um laudo feito com equipamento que não foi adequado para medição de ruído, ok? Mas o que eu falo para as pessoas é, não desanima não. Se você conseguiu comprar o seu audiodosímetro simples, que não atende às normas, trabalha mais um pouquinho, que você vai lá, substitui, vai lá e repete aquela medição que você fez com o equipamento que não era adequado, ok? Tem mais uma pergunta, então, antes de passar para o próximo equipamento, do Lúcio Nunes. Fazendo uma analogia com a bomba de amostragem ou calibrador de vazão, eu precisaria apenas enviar para calibração em laboratório o calibrador acústico, considerando que o audiodosímetro está ok? Rapaz, essa pergunta é polêmica, né? Parece que as perguntas polêmicas, elas me procuram. É o Lúcio, né? Lúcio, inclusive tem uma matéria na revista BHO, revista da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. A publicação dela, acho que já tem uns 7 anos, mais ou menos, no qual o Mário Fantasini, um dos higienistas mais respeitados aqui da América do Sul, um grande profissional, que eu sou super fã do Mário Fantasini, ele fez uma matéria falando exatamente sobre isso. Quando um audiodosímetro ele é produzido, né, quando ele é fabricado, subentende-se que vem das características de nascença dele, né, as características de fabricação dele, que ele está atendendo perfeitamente às normas, ok? Então, aí vem aquela pergunta lá, né, que eu brinco, a pergunta de 1 milhão de reais, de quanto em quanto tempo eu devo calibrar laboratório externo, tá? O meu audiodosímetro. Isso vai depender da resposta dele. Como assim da resposta dele? Se ele não caiu, se ele não teve nenhum defeito eletromecânico, se não tem nada que você possa suspeitar dele, como, por exemplo, a resposta dele. O que é a resposta dele? Imagina que eu estou num escritório e ele está mostrando aqui 90 decibéis, ou seja, não é comum 90 decibéis no escritório. Então, ele não está com uma resposta adequada. Então, se eu estou desconfiando da resposta, eu mando ele para calibração. Se ele sofreu um dano eletromecânico, um dano mecânico aqui na tela, eu também mando ele para calibração. Caso contrário, eu não tenho que ficar enviando ele para calibração, ok? Agora, isso é igual manutenção de carro. Você vai criando um histórico do seu equipamento. Por exemplo, primeiro ano, não teve nenhum problema. Segundo ano, também não teve nenhum problema. Terceiro ano, aí você vai criando um histórico daquele modelo, daquela marca, do número de vezes que você utilizou o equipamento. Em contrapartida, o calibrador acústico, esse sim, estou procurando outro aqui, tem tanto equipamento. Calibradores acústicos, estou com 2 modelos aqui. Esse sim, é recomendável que seja feito anualmente a calibração dele num laboratório externo. Lembrando que é uma boa prática da higiene ocupacional que essa calibração ela seja feita em laboratórios acreditados na rede brasileira de calibração. Não laboratórios rastreáveis, mas laboratórios acreditados na rede brasileira de calibração, que é conhecida pela sigla RBC. Agora, Éder, tem que tomar um cuidado, que eu vejo na prática que isso acontece muito, é que, principalmente em empresas que têm um sistema de gestão da qualidade, aí lá no procedimento de calibração de equipamentos, eles escrevem lá no procedimento para atender a ISO 9001,
que vai fazer a calibração anual do equipamento. Então, se você escreveu isso no procedimento, você vai ter que cumprir, porque senão você vai tomar uma não conformidade, seja na ISO 9001, ou seja na ISO 45001, ou então até na 14001 aí, na questão de calibração de equipamentos. Se você determinou ali um intervalo, você tem que cumprir ele, ok? Excelente. Então, vamos conhecer o próximo equipamento que você tem para mostrar para a gente. O próximo equipamento é um equipamento que eu acho que é o segundo equipamento que o pessoal compra, que é uma bomba de amostragem, tá? Às vezes o pessoal chama de bomba gravimétrica, mas não é um nome adequado. O nome correto é bomba de amostragem. E essa bomba aqui, essa marca aqui, eu acho que é a bomba que todo mundo compra primeiro, principalmente por causa de custo e tal. E aí eu confesso também que quando eu comprei essa bomba, foi uma alegria danada. Nossa, todos os meus problemas de agentes químicos resolveram. E não é bem assim que acontece, porque essa bomba aqui, ela não tem um sistema de compensação de vazão. E isso, dependendo da amostragem que você está fazendo, pode ser um problema. E outra questão que essa bomba também tem uma característica, que é uma bomba que ela é mais utilizada para material particulado sólido, suspenso no ar do ambiente de trabalho. É uma bomba de alta vazão. Então, se for para me avaliar um agente químico, um gás, por exemplo, essa bomba aqui não é adequada, porque ela não é uma bomba para baixa vazão. Então, o segundo equipamento que eu comprei, né, foi uma bomba, só que depois, aí, à medida que a gente vai trabalhando, vai melhorando financeiramente, aí aos poucos a gente vai trocando os equipamentos, né, vai comprando equipamento que tem um sistema de compensação de vazão, vai pegando marcas mais tradicionais, aí, mundialmente falando, e aí você vai avançando. Por exemplo, essa bomba aqui, ela já é uma bomba que faz tanto alta vazão quanto baixa vazão. Então, essa daqui é uma bomba de amostragem que eu posso estar utilizando para avaliar poeira, né, material particulado sólido, suspenso no ar do ambiente de trabalho, como também eu posso estar utilizando ela para avaliar gás e vapor. É uma bomba simples, fácil de operação, ela só tem uma chavinha que é apenas um botão aqui, ó, liga e desliga, então é fácil. Lembrando que tem que fazer a calibração inicial e a calibração final também, e essa variação de vazão, ela não pode ser maior do que mais ou menos 5%, tá? Então tem essa bomba de amostragem aqui para agentes químicos, né? E também tem essa daqui, que ela detém um pouco mais de recursos aqui, que é também para fazer avaliação de agentes químicos, tá? E aí, quando você compra uma bomba de amostragem, era outra coisa também. Não, eu fiz coisa errada demais quando eu comecei, né? O conhecimento, ele é bom que ele vai transformando a gente, ele vai lapidando. Quando eu comprei a bomba de amostragem, eu achei que todos os problemas tinham resolvido, né? Eu não sabia de baixa vazão. E aí tem um outro problema, que o que acontece? Qual é a fração de um agente químico que pode fazer mais mal para o trabalhador? É a fração respirável. Quando fala em frações, a gente tem a fração torácica, a gente tem a fração inalável, a gente tem a fração total e a fração respirável, né? E para você fazer, o que é mais recomendado? Você sempre fazer uma amostragem na fração respirável. Por quê? É aquela fração, é o tamanho da partícula que pode penetrar nos alvéolos e lá que pode fazer o dano à saúde do trabalhador. Tem substâncias que você só avalia na fração total. Não existe ainda estudos, né? E métodos para você fazer na fração respirável. Às vezes isso acontece. Só que o mais indicado, né, é você fazer a fração respirável. E para fazer a avaliação na fração respirável,
Aí você tem que comprar outro equipamento, que são os separadores de partícula, que é conhecido também como ciclone. Eu não gosto muito do nome ciclone, não. Eu prefiro separador de partícula. E aqui, ó, eu tenho um modelo muito comum, né? É um modelo que é um separador de partícula de nylon, tá? E, Thiago, onde é que eu vou estudar sobre isso? Onde é que fala sobre isso? Norma de higiene ocupacional NHO 08, ok? Então, tem aqui o de nylon, mas não é só o de nylon, né? Eu tenho o separador de partícula de nylon nesse modelo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, que tem outro separador, não sei se eu coloquei ele junto aqui. Ah, tá, tem um outro aqui, que é... Rapaz, essa mesa aqui tá complicada, viu? É outro modelo também aqui, MSA, que é um outro modelo de separador de partícula, também de nylon, tá? E existe também o separador, separador de partículas de alumínio, ok? Que é esse modelo aqui, ó, um separador de partícula de alumínio. Aí, Éder, quando eu comprei os separadores de partícula, eu pensei, agora sim, agora eu estou armado, eu estou preparado para ir fazer uma avaliação. Só que não. Tem um outro equipamento que eu precisava comprar. Para quê? Porque para poder fazer calibração utilizando separador de partícula, eu precisava de uma câmara de calibração, que é esse equipamento aqui, que parece um creme daqueles lá de cabelo, entendeu? Creme de cabelo, pote de creme de cabelo, para você colocar o separador de partículas e fazer a calibração. Então, assim, à medida que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai vendo quais são os equipamentos necessários, e o interessante da higiene ocupacional é isso, sempre é uma descoberta, né? Ele vem no frasco aqui, ó, todo protegido, é bacana. E aonde tu coloca na zona... Da zona respiratória, muito bem lembrado. E uma atenção que tem que ter é porque tanto o separador de partícula aqui de nylon, das duas marcas que eu tenho, quanto o separador de partículas de alumínio, ele tem que ficar na zona respiratória e tem que tomar um cuidado, porque ele tem um orifício aqui, ó. Ele tem tipo um buraquinho aqui, que é por onde o ar entra. Então, ele tem que ficar virado para frente, porque se ele vira para o lado da camisa, não vai fazer uma coleta adequada. Então, é muito importante que o técnico acompanhe as medições, cheque periodicamente se está tudo certo, se está tudo caminhando bem na avaliação da exposição ocupacional. Isso é muito importante, tá? É na zona respiratória do trabalhador, ok? Especialmente dos agentes químicos, né? Que tem que ter bastante cuidado, né? Que é uma coleta. Depois de enviar para o laboratório para avaliação, tem todo o procedimento. Por falar em agentes químicos também, aí tem outros dispositivos de coleta, né? Que até agora eu só mostrei separador de partícula. O que são os dispositivos de coleta? Tem um outro apelido também, né? Que o pessoal chama de cassete, né? Mas o nome correto é dispositivo de coleta. Tem esse modelo aqui, esse daqui tem duas partes, tem alguns que tem 3 partes também, que é onde o material vai ficar retido para você posteriormente enviar para o laboratório para poder fazer a medição, ok? Então, tem esse dispositivo de coleta, tem também os tubos, você tem o tubo de sílica gel, tem o tubo de carvão ativado, que é esse tubinho aqui, que você tem que colocar num suporte para poder fazer a coleta. E esses tubos, você tem eles de diferentes tamanhos. Então, você tem esse suporte aqui que você coloca
ele aqui para poder fazer a coleta do agente. Tem esse daqui que é um maior. Eu vou pegar dois aqui diferentes para vocês terem a noção de tamanho deles aqui, ok? Então, tem dois aqui, ó. E aí vai depender do tamanho do tubo para você utilizar esse equipamento aqui. Excelente. E tu usas também, Thiago, os amostradores passivos? Ou tu usa também amostrador passivo? Ou é... Olha, muito pouco mesmo, tá? Eu falo que a região que eu estou, os agentes que tem aqui é muito pouco. Agora, falando em agentes químicos, acabou? Ainda não, porque você precisa do calibrador, né? E aqui eu tenho aqui dois modelos aqui. Opa! Deixa eu só verificar aqui para não ter problema aqui. Aqui eu tenho um calibrador eletrônico, tá? Isso daqui é uma mão na roda, né? É muito prático, que eu tenho o calibrador do bolha de sabão também. Só que não tinha nem como eu mostrar ele aqui hoje, porque ele é uma coisa grande, e ele é meio que um mini laboratório, né? Então tem esse daqui, um calibrador acústico, desculpa, não, calibrador de vazão, tá? Eletrônico, tem esse daqui. E tem um outro aqui também, que é um calibrador de baixa vazão, que é esse daqui, ó. E, Éder, tudo é uma construção, tá? O que esse daqui faz, eu tenho bolha de sabão, né? Tem as buretas lá. Eu acredito que hoje, para montar um bolha de sabão, deve estar custando algo em torno de 400 a 600 reais, a parte de vidraria. Esse daqui, se eu não estou enganado, é um equipamento que custa na casa de 17, 18 mil reais, que é um calibrador de baixa vazão. Agora, com qual que você acha que eu comecei a trabalhar? Pois é, 17 mil reais. Né? O bolha de sabão, porque é trabalhoso, é chato, mas com o passar dos anos eu fui adquirindo um amor por essas questões analógicas da higiene ocupacional, daquela coisa trabalhosa. Hoje a gente tem muita tecnologia que facilita, ajuda, mas eu ainda tenho um grande apego ainda aos meus equipamentos antigos ainda, que funcionam perfeitamente, tá? São válidos legalmente, podem ser utilizados. Sobre equipamento manual, tem uma pergunta aqui, Thiago, do outro Thiago, do teu charado, Thiago Campos. Okay. Ele pode falar um pouco sobre as bombas manuais para tubos colorimétricos de análise para agentes químicos, né? Até a NR15 ali fala também, menciona tubo colorimétrico. Você usa ainda, Thiago? Tá, vamos lá. Vamos lembrar, gente, que a NR15, 44 anos, tá? Nem eu tinha nascido ainda, estava longe ainda de ter nascido ainda, quando foi publicada aí a portaria 3.214, né, de 1978. Por falar em tubo colorimétrico, sempre eu recomendo a gente buscar outras alternativas tecnológicas, tá? É o mesmo caso lá do decibelímetro, né? O apelidado decibelímetro. Aí, para você ter noção, beleza, pode utilizar um tubo colorimétrico. Agora, geralmente, a gente tem mais tecnologias aí para poder fazer avaliação em laboratórios, né? E o tubo, ele tem uma precisão muito baixa. Esse que é o problema, ele tem vários interferentes nele, entendeu? E uma precisão baixa. Tem aqui um exemplo, né, do que ele está falando, são esses tubos aqui, que tem uma sucção através de uma bomba, né? Tem algumas bombas que são sanfonadas, né? Você vai apertando ela, tem um número de bombeadas que você dá lá para poder fazer a coleta. Então, o ar passa por aqui, ele tem um sistema aqui de identificação de cor, que vai mostrar qual que é a concentração aproximada naquele ambiente de trabalho, tá? E eu tenho aqui, para mostrar para vocês, um exemplo aqui de um dispositivo aqui, de uma bomba, né? Para utilização de um tubo colorimétrico, tá?
Mas a recomendação minha é buscar outras alternativas. Parece uma seringa, que o funcionamento aqui é bem parecido de uma seringa mesmo, ok? Então, assim, eu recomendo que você busque, consulte o laboratório, né? Primeira coisa, faz etapa de antecipação, de reconhecimento dos riscos, consulte o laboratório ali, métodos, né? E você utilizar outros equipamentos, ok? Certo. O José Edson também faz pergunta ali, Tiago, comente um pouco sobre a vazão da bomba para cada coleta. É importante, né? Aonde que eu descubro ali qual a vazão que eu devo utilizar para cada agente químico ali? Quem que me diz isso? É a norma? É o laboratório? É a NHO? Comenta um pouquinho. Ok, muito boa pergunta, né? Para quem vai trabalhar com agentes químicos, gente, duas leituras que é fundamental. A norma de higiene ocupacional 707, que vai falar sobre a calibração através do método bolha de sabão, e a norma de higiene ocupacional NHO 08, tá? Então, a 08, ela vai falar ali de PNOS, ela vai falar de sílica também, e lá tem a vazão. Agora, a vazão, ela tem uma correlação com separador de partículas, no caso de material particulado sólido, tá? Poeira, né? É um nome bonito de falar poeira. Em vez de falar poeira, você fala material particulado produzido por ruptura mecânica suspenso no ar no ambiente de trabalho. É isso tudo para falar poeira, tá? Então, por exemplo, numa avaliação de poeira, se eu utilizar um separador de partícula de nylon, a vazão ela é 1,7 litros por minuto, tá? Se eu fizer a mesma coleta utilizando aqui, ó, um separador de partículas de alumínio, a vazão muda. A vazão ela vai para 2,5 litros por minuto, tá? Então, a vazão, ela tem a ver, nesse caso de material particulado, com o separador de partículas que você está utilizando ou vai utilizar, ok? Em relação à vazão, por isso que é bom você ter um laboratório de confiança, e a maioria dos laboratórios, eles fornecem os dados, né? Só que isso tudo é definido no método. Os métodos aí, por exemplo, do NIOSH, que vai determinar qual que é o limite ali da vazão ali, ok? Por que você tem que conhecer um método? No método analítico, ele vai falar quantos brancos de campo tem que ser utilizado, tá? Eu já vi método analítico que para cada amostra tinha que ter 6 brancos de campo. E às vezes eu já vi profissional comentar, branco de campo é 10% das amostras. Nem sempre, isso tudo vai depender o método que você está utilizando, ok? Então, por que você tem que estudar um método? Geralmente, em inglês, tá? O método vai te falar a vazão, ele vai te falar qual que é o volume mínimo, o volume máximo e a quantidade de brancos de campo que você precisa, aí, formas de acondicionamento do material. Então, por isso que é muito importante você trabalhar com um laboratório sério e estudar as normas de higiene ocupacional INHO 7, INHO 8, para você fazer uma coleta adequada de agente químico no ambiente de trabalho, ok? Ok, então vamos... Tem mais algum equipamento para mostrar para nós, Tiago? Tem bastante equipamento aqui ainda. Vamos lá. Material de trabalho do higienista. Os material de trabalho aí, quando o higienista tem dúvida, né? Tem esse daqui, ele tem um apelido muito forte também no dia a dia, mas é apelido, tá? Que é de avaliar intensidade luminosa, né? O pessoal, o luxímetro, pode chamar de luxímetro? Pode. Mas se você pesquisar mais, você vai descobrir que o nome dele é iluminancímetro, tá? Esse equipamento aqui.
Lembrando que ele tem uma atuação forte na higiene ocupacional, aí, com a norma de higiene ocupacional INHO 11, tá? E também na ergonomia, né? Quando é falar dos fatores de riscos ambientais também, está relacionado aí à ergonomia. E é até bom a gente falar sobre isso, a questão da luz, a gente vai tratá-la na ergonomia ou na higiene ocupacional, né? E eu falo que a gente tem que considerar em ambas, né? Porque a luz, ela é uma radiação não ionizante, então é um agente físico. Então, não deve enxergar a iluminância só do ponto de vista ergonômico, não. Você tem que enxergar do ponto de vista da higiene ocupacional também, tá? Para avaliar agentes químicos, será que eu tenho todos os equipamentos aqui? Ainda tem mais coisa aqui para falar. A gente tem um reloginho aqui, ó, bem bonitinho, aqui, que você precisa dele para você fazer uma avaliação de agentes químicos, né? Que é um termohigrômetro, tá? Você precisa dele também para poder fazer a avaliação da exposição ocupacional a agente químico, ok? Tiago, o João Loureiro está pedindo para repetir o nome do luxímetro. Como é que é o nome do luxímetro mesmo? Tá, eu vou fazer melhor aí, João. Anota aí, ó, pega a sua caneta aí. Eu vou esperar um minuto aí. Se você não está com a caneta aí, pega a caneta aí que eu vou fazer bem melhor do que repetir o nome do equipamento. Beleza? Sinaliza aí a hora que você pegou a caneta aí, que não só o João, mas eu vou passar um material aqui agora para todo mundo no grupo, gratuito, tá? Pode baixar. Tem um livro, se você pesquisar aí na internet, ó, técnicas de avaliações de agentes ambientais. Coloca lá, Manual do SESI. Esse é um livro que foi escrito pelo Mário Fantasini e pela Cleide Oshiro, tá? É um livro que tem uma linguagem muito fácil, é bem didático, tá? E lá ele tem um capítulo para falar somente de iluminância, tá? Fala de calor, fala de ruído. Não é ilegal você baixar, tá? Ele está disponível lá, ele pode ser reproduzido. Então, anota aí, ó, o nome do livro é Técnicas de Avaliações de Agentes Ambientais, Manual do SESI. Esse é um livro, ele é o beabá do higienista ocupacional, tá? Eu acho que a gente vai conseguir o livro, então, amanhã, distribuir no grupo de WhatsApp, quem está nos nossos grupos ali. Beleza. É bem interessante esse livro mesmo, eu já dei uma olhada. Tem bastante informação importante lá. E diz o João que já está, vai lá, amigo, ele já pegou. Então tá, isso aí, João, vamos colocar no grupo, o João deve estar nos grupos ali, então vamos compartilhar esse livro, que é muito interessante mesmo, nos grupos. E a Lucimar está dizendo que está encantada com tanto conteúdo bom, conteúdo prático aqui de higiene ocupacional. E a Elisa Chaves, e o aparelho para medir vibração de corpo inteiro, mãos e braços? Vamos lá. Vamos pegar aqui. E tem equipamento para medir isso? Tem aqui, ó. Vamos lá. Eu só não posso derrubar o equipamento, porque ele é caro, viu? Que é caro, né? Caro. Vamos lá. Eu acho que eu trouxe só um... Não, tá aqui. Isso daqui é o acelerômetro, tá? É o equipamento de medir vibração de corpo inteiro. Tá? Ele tem um posicionamento aqui dos eixos X, Y, Z. É um equipamento que você vai utilizar, por exemplo, para avaliar a vibração de corpo inteiro de um operador de máquina, de pá carregadeira, de escavadeira, um motorista de caminhão. Você vai utilizar para poder fazer a avaliação da exposição ocupacional à vibração. Quais são as normas que falam de vibração? É a NHO 09, né, norma de higiene ocupacional NHO 09, e a norma de higiene ocupacional NHO 10, tá? Esse daqui é o acelerômetro, né? Você coloca no banco. Lembrando, gente, que tem critérios para poder fazer as avaliações. Você não pode só deixar no banco.
você tem que fixar esse equipamento lá no banco, ligar o equipamento só depois que o trabalhador já sentou ao banco, tá? Porque senão você pode dar um pico lá na medição. Então, isso daqui é a parte, vamos chamar assim, a parte externa do equipamento, onde vai entrar os dados, tá? E aqui, eu vou pegar aqui também, tem o de avaliar mãos e braços, né? Que é essa parte aqui, que é esse outro equipamento aqui, tá? Deixa eu deixar ele aqui, fica mais fácil de visualizar. E aí ele é acoplado aqui, ó, na mão do trabalhador. Geralmente se for um operador de motosserra, um operador de lixadeira, tá? Então aqui, ó, ele capta os sinais, né? E vai mandar para o equipamento mesmo. Que é esse daqui, ó. Os dados vão ser processados aqui para dentro, tanto para vibração de corpo inteiro, como para vibração de mãos e braços. Esse equipamento aqui, ele tem 2 orifícios de entrada aqui, tá? Cada um deles é para, se for para mãos e braços, é daqui, se for para corpo inteiro, do lado de cá, ok? Então, todos eles aqui têm a entrada aqui, você acopla aqui, ó, acopla aqui, e vai utilizar o equipamento aqui para medição no caso aqui, de mãos e braços. Então, vibração localizada, como também é conhecido, ok? Então, pessoal, hoje, assim, tem mais coisas aqui, mas como que está nosso tempo aí? 10 horas, já estamos... Tem a pergunta, pessoal, coloque as perguntas, vamos gastar esse tempo com as perguntas. Coloque as perguntas aqui que eu vou colocando na tela. E eu queria, continuando com a vibração, né, Tiago? A gente tem 3 limites, né, para vibração, né? Por isso que eu queria que falasse um pouco sobre os limites Tem vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços. Por isso que tem que usar diferentes equipamentos, né? Sim, sim, você tem diferentes limites e você tem, no caso, intervalos também de ou um ou outro, né? De estar atendendo os dois aí. Agora, o importante da vibração, ou melhor, a etapa mais importante da higiene ocupacional são as etapas de antecipação e reconhecimento de risco. Então, antes de pensar em equipamento Vou falar uma coisa pesada aqui agora, né? Espero que não vire polêmica, né? Para utilizar o EPI, existe uma hierarquia de medidas de controle, não existe? Primeiro, na fonte, depois na trajetória do agente, depois medidas administrativas e, por último, o que é? O uso do EPI. Então, existe uma hierarquia. Na higiene ocupacional, agora eu que estou falando, tá? Isso não está escrito, existe uma hierarquia também. Primeiro, antecipação, que é fase de projeto ainda, vai lá e resolve o problema. Ah, não resolveu? Eu tenho um reconhecimento. O que é o reconhecimento? É conhecer de novo. É ter certeza de que existe um problema. Vai lá e resolve. Então, equipamentos de medição para o higienista, gente, eu não estou falando para o engenheiro de segurança nem para o técnico de segurança. Ah, Thiago, mas é diferente? O ponto de vista, sim. Para o higienista, os equipamentos fazer uma medição está na última da hierarquia das medidas de controle. Se você identificou o risco, você tem que agir, não é medir. Aí vem aquela questão, Thiago, mas o LTCAT, eu tenho que apresentar dados. Sim, eu entendo que tem uma questão legal, que o nosso país adota isso, e por isso a gente tem que fazer. Tá? Agora, você precisa entender o que é o ruído. O ruído é uma forma de energia, né? O que é a vibração? O que é o calor? Quando a gente fala calor, vamos pensar lá em moléculas, quantas moléculas estão mais juntas, estão mais separadas, estados físicos da matéria. Vamos entender cada uma dessas coisas para você conseguir aplicar. Quando a gente fala de vibração, o que é que transmite a vibração? O que é uma frequência? Então, assim, é estudar essa parte para depois você ver o que o equipamento te entrega, né? O que ele está disponibilizando para você, e o que você faz com aquilo. Né? Porque, assim, obter resultados em higiene é fácil, é muito fácil. A questão é interpretar esses resultados.
Exatamente. Fazer muito, a gente sai fazendo medição direto, mas fez uma antecipação, um bom reconhecimento de risco. Se dá um bom reconhecimento de risco, a maioria das vezes, né? Não precisa nem fazer uma medição, né? Dependendo, não. Eu já vi vários casos aí que o pessoal fala, tem calor, tem calor. Não tinha calor, tinha risco de queimar, de queimadura, é diferente. Não era calor, era risco de acidente. Não ia causar uma prostração térmica, uma vasodilatação periférica, não ia causar isso. Uma câmara de calor, não ia. Tinha risco de queimadura. Falando em calor, é o Carlos Monteiro, equipamento para medir calor, né? No caso, a gente para avaliar calor, a gente tem dois equipamentos, né? Que é o conjunto, o primeiro deles, tá? NHO06, que inclusive passou por uma revisão fantástica aí, pelo Robson Spinelli aí. Ficou muito boa a segunda revisão da norma de higiene ocupacional NHO06. Lembrando, aproveitando que vai mandar lá no grupo técnicas de avaliação de agentes ambientais, manda todas as NHOs também, você pode baixar gratuitamente pelo site da Fundacentro, desde a NHO 01 até a NHO 011, que são as que existem atualmente, né? Para avaliar calor, o primeiro equipamento mais comum é o que é chamado de conjunto convencional de avaliação de índice de bulbo úmido termômetro de globo, que é a famosa árvore de termômetro. Eu não montei ela aqui porque ela ia dar muito trabalho e para ficar manuseando lá, cada termômetro daquele está na casa de R$ 1.500, R$ 1.600, e eu estou com a dificuldade para conseguir termômetro de mercúrio, que é o que a norma exige, porque alguns estados proibiram a utilização do mercúrio, né? Então, o primeiro equipamento é o conjunto convencional de avaliação do IBUTG, que é a conhecida árvore de termômetro, tá? E é um equipamento que, em algum momento, você vai precisar dele. Tem situações que o equipamento eletrônico... O que é o equipamento eletrônico? É o conjunto não convencional de avaliação do IBUTG. Tem alguns lugares que você pode ter uma interferência de campo elétrico, campo magnético, que um dia você vai precisar de uma árvore de termômetro, tá? Dependendo, se você for um profissional que quer se tornar um higienista ocupacional, ou vai trabalhar, e em algum momento a árvore de termômetro você vai precisar. É trabalhosa, é chata, mas é prazerosa você trabalhar com aquilo ali, trabalhar com a multiplicação lá da fórmula. Então, são os dois equipamentos. Lembrando que o calor, você tem duas variáveis importantes, né? Você tem o metabolismo, que é o calor que seu corpo está gerando em função da atividade, e o calor do ambiente de trabalho, que é o IBUTG. Isso é o quê? Ele é calculado, ele é um índice, né? Que é calculado com base em 3 termômetros, quando você tem carga solar, e 2 termômetros diferentes, né? Que você tem um termômetro de bulbo úmido, o termômetro de bulbo seco e o termômetro de globo, para você fazer o cálculo. Hoje tem equipamentos que te dão o resultado em tempo real, então hoje tem muita tecnologia aí já envolvida aí na higiene ocupacional. Cara, tem bastante perguntas chegando sobre outros equipamentos, inclusive, que não são muito comuns, né? Tem gente elogiando aqui, Valdilé Mesquita, parabéns, ilustre presença do Thiago, super admiro, profissional inteligentíssimo. Obrigado. Tem gente perguntando, tem o TG, segue gestão de segurança, radiação de solda, e tem também o Lúcio Nunes para medir radiação ionizante e não ionizante. Pode comentar rapidamente, Thiago, sobre esses equipamentos? Tá, você tem um equipamento para avaliar a radiação ionizante. Agora, aí começa um campo que não é que eu vou falar que ele é limitado, que ele é restrito, né? Você tem a prova do Conselho Nacional de Energia Nuclear, né? Que é o supervisor de radioproteção. Então, você tem as normas, né, para a questão de radioproteção,
Você tem, inclusive, uma norma de higiene ocupacional que vai falar sobre o raio-x. Se eu não estou enganado, acho que é NHO 05, tá? Não é muito, não é que não é muito comum, né? Quando você compara com os outros agentes físicos, os agentes químicos, você tem poucas opções de mercado, entendeu? Então, assim, é um equipamento que hoje eu não tenho ele, tá? Não tenho equipamento de radiação ionizante e também de radiação não ionizante também não tem, porque não é muito comum essa avaliação. Mas eu já até conversei com o pessoal aqui do escritório, olha, controlando aí, ainda mais agora que o mercado está aquecido, vão separar uma grana aí para poder comprar esses equipamentos aí, tá? Normalmente, a radiação ionizante, normalmente são as empresas que trabalham só com isso, né? Que são normalmente aqueles equipamentos hospitalares que elas fazem as medições periódicas. O que acontece? Nos ambientes de trabalho, vamos lá, você tem as fontes radioativas, né? E também são monitorados com dosímetros, então o nome correto é dosímetro mesmo. Que aí encaminha para um laboratório para avaliar o nível lá em silvers, né, microsilvers lá, para ver se está dentro do parâmetro ou não. É uma área que eu acredito que, se você começar a estudar, se apaixona, né? É muito complexa, né? Traz diversos danos ao trabalhador, inclusive doenças ocupacionais gravíssimas aí, se você não tem um controle, né? Por isso que você tem regras, assim, muito bem estruturadas aí, na Comissão, né, Nacional de Energia Nuclear aí, para você estar atendendo. É campo de trabalho do higienista? Sim, o higienista pode atuar nisso daí. Agora, quando você compara com os outros agentes, você tem uma demanda menor, mas quando eu estudei radiação ionizante, é fantástico a questão da ionização do átomo no ar, as fontes aí de césio, é muito interessante isso, é uma área que realmente apaixona. Por que eu não trabalho muito com isso? Demanda, não tem demanda. Agora, no dia a dia mesmo, o audiodosímetro, a bomba de amostragem, separadores de partícula, o termohigrômetro e o conjunto convencional de BOTG, os acelerômetros, né? E para a guerra, né? Literalmente. E a cada avaliação a gente aprende um pouco. E assim, eu estou muito feliz que eu estou voltando para a higiene ocupacional, né? Como assim voltando, né? Às vezes a gente acaba atuando na segurança do trabalho, na ergonomia, mas agora eu estou... a empresa que eu trabalho já está bem estruturada e eu vou poder voltar a fazer aquilo que eu gosto, que é estudar, né? Fazer estudos de caso, campo da higiene ocupacional e a cada medição você aprende uma coisa, a cada interpretação de resultado. Às vezes chegam alguns resultados que inicialmente não tem muita explicação, você já fica meio desesperado, será que foi problema no laboratório? Eu mandei o branco de campo, vamos ver o que aconteceu, mas é uma área muito apaixonante e rentável também, que é a higiene ocupacional, né? Exatamente. Tem pouca gente que sabe utilizar esses equipamentos. Na verdade, tem pouca gente que sabe antecipar, reconhecer, especialmente antecipar, reconhecer os agentes ambientais, né? E depois fazer medição ainda, muito menos gente. Para ter uma ideia, né, Tiago, quantos higienistas ocupacionais certificados que a gente tem no Brasil hoje? Hoje, nós estamos com 89 higienistas ocupacionais certificados. 89 em todo o Brasil, gente. Isso, e 25 técnicos de higiene ocupacional. Quando você faz uma pesquisa no LinkedIn, se você pesquisar a segurança do trabalho, vai aparecer quase 700 mil pessoas, né? É muita gente na segurança do trabalho. Quando você pesquisa engenheiro de segurança do trabalho, vai estar na casa de 140 mil, médico do trabalho, algo em torno de 120 mil, ergonomista também, que é uma área muito promissora, que cresce muito. A última pesquisa que eu fiz apareceu 5 mil perfis, né? E higiene ocupacional vai aparecer 2.500.
Aí você pensa assim, gente, mas 2.500 higienistas ocupacionais. Isso eu estou falando quem teve uma pós-graduação, uma especialização, ou um técnico que se intitula como técnico de higiene ocupacional, vai ter em torno de 2.500. Então, o mercado está muito aberto para isso. 2.500 profissionais. Aí você pensa que o Brasil tem 19.230.000 empresas. Se cada consultoria, no Brasil tem 5.700 consultorias somando segurança do trabalho e medicina do trabalho. Se a gente considerasse que cada uma dessas 5.700 atende às duas áreas, cada empresa de consultoria, hoje no Brasil, tá certo que é uma matemática que não é feita assim, mas se a gente for fazer uma média, né, teria algo em torno de 3.300 clientes cada consultoria. Então, mercado de higiene ocupacional, gente, tem mercado demais, é uma área rentável, e às vezes a gente vai aprendendo, que antes eu achava que era equipamento, fazer medição, que era o que dava mais dinheiro na higiene ocupacional, e não é. Você tem as etapas de antecipação, reconhecimento e controle, que é o que as empresas estão buscando, né? Mas tem que ter conhecimento, né? Porque, como já falou, né? Algumas vezes é uma área que tem que ter um conhecimento multidisciplinar, né? Sim, sim. A higiene ocupacional que abrange várias áreas, então tem que estudar bastante, mas tem muito pouca gente que domina esse assunto assim no Brasil. E hoje em dia que a nossa área está na vitrine, por exemplo, tu elabora ITCAT, você não conhece higiene ocupacional, cara, e elabora ITCAT, provavelmente está cometendo alguns equívocos aí na elaboração dos seus dados, nas conclusões, nas avaliações ambientais. Então, é um conhecimento que quem trabalha ali com PGR, com LTCAT, precisa dominar. Eu dei uma sumida do LinkedIn porque estava meio complicado, né? Primeiro por falta de tempo, mas teve uma semana que eu recebi proposta, foi de segunda a sexta-feira. Eu falei, não, gente, eu tenho minha consultoria, grandes empresas, né? Tenho minha consultoria, no momento não faz parte dos meus planos voltar para a área privada, eu gosto disso que eu faço e tal, mas foi uma oferta na segunda, outra na terça, outra na quarta, parece que foi 2 na quinta e uma na sexta-feira. Então, se o mercado, gente, quer crescer na área de segurança do trabalho, ó, higiene ocupacional. Domina bem higiene ocupacional. Depois que você dominar toda a parte científica, aí é importante entender a questão trabalhista e previdenciária, né? Para você entender que são parâmetros, às vezes, diferentes aí de entregar os resultados, né? Pessoal, então passamos um pouquinho do horário do aulão. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam dessa... Foi bastante prático. Quem não conhece, como se já conhecia todos os equipamentos que o Thiago mostrou, comente o que vocês acharam do nosso aulão de terça-feira. Lembrando que toda terça-feira tem um aulão com um professor diferente e com conteúdo relevante sobre gestão de SST. Hoje foi higiene ocupacional e instrumentação. Comente aí no chat. Meu amigo Thiago, vou deixar contigo as últimas palavras, né, aqui para a nossa audiência, enquanto eu vou colocando os comentários na tela aqui. O pessoal está elogiando bastante, eu sabia que ia elogiar, né? Elogiando bastante. Olha, a mensagem final que eu deixo é a seguinte, ó, higiene ocupacional, eu tenho muita dúvida para o profissional de saúde e segurança do trabalho. Eu não sei se é oportunidade ou obrigação, viu? É as duas coisas, né? Porque abre muito caminho, gente. Assim, hoje eu falo com a minha esposa que eu tenho que cuidar da minha saúde, que eu não tenho preocupação com o emprego, não tenho. Porque a partir do momento que você se torna higienista ocupacional, você tem muita oportunidade. Não, é oportunidade mesmo. Eu falo que eu vivenciei isso, eu vi isso acontecer. A minha vida mudou financeiramente, tudo que eu faço hoje, tudo que eu tenho, eu devo à higiene ocupacional, ao conhecimento de higiene ocupacional, entendeu? Então, assim, quer um conselho? Estude higiene ocupacional, que você não vai se arrepender, você vai ter oportunidade. Então, higiene ocupacional é um caminho, assim, além de prazeroso, é rentável,
te dá autoridade, você é respeitado onde você chega, assim, ao seu higienista profissional, as pessoas te respeitam profissionalmente. Então, assim, eu aconselho mesmo, estude bastante higiene profissional, que o mercado está aí, viu? Está faltando muito profissional. E detalhe, desses 89 que eu falei, a maioria já está meio que querendo descansar, 70 anos de idade, 80, até 90 anos de idade, aí, que são os profissionais aí, certificados, aí, boa parte deles, né? Eu agradeço, então, o nome de toda a audiência da SST Online, pelo conteúdo excelente. A galera está enlouquecida aqui, elogiando. Muita gente descobriu um novo mundo agora. E fiquem de olho no SST Online, que vai ter muito conteúdo sobre higiene ocupacional aqui com o Thiago Francisco. Então, fique ligado aqui no nosso canal. Dê o joinha, como disse o Jorge Bar. Não esqueça de dar o joinha, então aperta ali o polegar para cima, que o YouTube entende que esse é um vídeo relevante, entrega para mais gente. Então, nos ajude a compartilhar essa live, nos ajude a compartilhar o canal, que está sempre com conteúdo relevante para você. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado quando uma nova live entrar no ar, um novo conteúdo como esse entrar no ar. Então, se inscreve, ativa o sininho. Thiago, mais uma vez, muito obrigado pelo conteúdo. Pessoal, muito boa noite para vocês e fiquem de olho no SST Online, que tem muito conteúdo sobre higiene ocupacional vindo por aí. Um grande abraço a todo mundo e nos vemos na próxima vez que você der um vídeo aqui no SST Online. Tchau, pessoal!